Na outra aula, na última aula, a gente começou um assunto de 5, né? E nós falamos da arca e agora eu vou falar do tabernáculo, que é o lugar de encontro, certo? A gente vê, ouve falar tudo, mas tem muita coisa aí escondidinha e guardada que a gente precisa aprender, tá? Seguindo a minha flechinha aqui, o tabernáculo é todo esse espaço, que é todo feito aqui, era todo feito de cortina de linho. Aqui onde está colorido era a porta. Então, quando você entrava aqui, você tinha um altar, você tinha uma pia para purificação. Aqui você tinha o lugar santo, que só sacerdotes podiam entrar. E aqui onde a gente está vendo esse fogo saindo aqui, é onde ficava lá dentro o Santo dos Santos, né? Por isso é que aqui tinha a coluna de fogo. Então, no deserto, quando o povo parava para acampar, a presença de Deus se fazia aqui em forma de nuvem ou de coluna de fogo, como a gente já sabe. E o povo acampava 3 tribos para cada lado aqui, tá? 3, 3, 3 e 3. Era assim que eles se dispunham lá, tá? Então, vamos lá. Betstrat Hashem, com a ajuda de Deus, vamos para mais uma aulinha. Nossa. Arrisca ler aqui, Vini? Nossa, acabei de aprender essa letra. E aqui tá sem sinal. É um F, não é? São F? Não, aqui é o M. Não, mas você vai ler daqui para cá, ó. Isso. Mishkan. Mishkan. Tá vendo como não precisa de vogal para ler? Discordo um pouquinho, mas tudo bem. Como não precisa de vogal para ler? Tá? Mishkan quer dizer tabernáculo, tá? É o tabernáculo. Então, quando for falar de Mishkan, a gente está falando do tabernáculo, tá? Então, nós vamos começar com uma coisa aqui bem interessante, que é a entrada do Mishkan, né? Eu mostrei aqui para vocês, era só essa entrada que tinha para todo o povo que quisesse entrar na presença de Deus aqui, tá? Então, só tinha uma única entrada, certo? Para o Mishkan. E essa entrada era feita com cortinas nas cores azul, púrpura e carmesim, tá? Quando a gente lê púrpura na Bíblia, vamos entender que é o roxo, tá? O violeta. E carmesim é o vermelho. Até aí, púrpura e carmesim era fácil deles encontrarem, porque era feita à base de planta, né? Porque era assim, é igual eu expliquei uma vez lá para as crianças, tá? Do que era feito o tecido? O tecido era feito ou de linho ou de lã de carneiro. Tanto o linho quanto a lã de carneiro são brancos. Então, para que tivesse cor, eles tinham que tingir. Então, eles conseguiam tingir de várias cores, só que o azul era muito difícil. O azul era uma cor que só tinha no Egito, que eles tiravam lá a tinta de um bichinho, né, do mar, e eles usavam essa tinta desse bichinho, era uma espécie de um molusco, de um polvinho, que tirava o azul, a tinta para fazer a tinta azul, para tingir tecido. Então, em muitos lugares você vai ver que, assim, se você for ver documentos arqueológicos, coisas arqueológicas, você vai ver que sempre tem o azul presente mais em coisas egípcias e não em outras civilizações, porque era muito difícil de se obter, né? E aí aqui o povo, no meio do deserto, ele está usando essa cor azul no Mishkan, tá? Porque tudo que a gente está vendo aqui foi dito para Moisés como era para ser feito quando Moisés estava lá no Monte Sinai, esperando as tábuas da lei, naqueles 40 dias que ele ficou lá em cima. Tá? Então, Deus deu essa ordem para que fosse feito de azul. Então, eles tiveram que se virar e fazer o azul, né? E aí, assim, essas cores, elas têm uma representação. O azul significa celestial, alguma coisa que vem dos céus, né? O púrpura, o roxo, no caso, que a gente vê aqui, o violeta, ele faz menção à realeza. E o carmesim, que é o vermelho, faz menção à expiação dos pecados, tá? Então, aí a gente já começa a ver alguma coisinha desenhada, alguma coisinha escondidinha por aí. Vamos ver quem vai pegar, né? Uma outra coisa que tinha de importante no tabernáculo, só havia uma porta, só uma entrada. Uma única entrada para você poder estar na presença de Deus. Só tinha uma entrada para você estar na Representa presença. Jesus, né? Boa, olha lá. Vocês estão ficando show de arquétipo messiânico. Boa, Dudu. Então, o que a gente aprende aqui? A porta é uma só. Jesus é um só, né?
E essas 3 cores, azul, púrpura e carmesim, está fazendo menção a quem? A Jesus, né? Quem é que deixou a glória dos céus? Quem é que era da realeza? Quem é que é o rei? Quem é que fez expiação dos nossos pecados, né? Foi Jesus, certo? Então, vamos lá. Uma pergunta. Tem alguma Pergunta. coisa a ver com as cores que Leonardo da Vinci também representou Jesus nos quadros dele? Olha, eu não sei dizer se tem a ver ou não, Vini, com toda certeza, mas se você levar em consideração que Leonardo da Vinci era uma pessoa muito inteligente, que ele tinha conhecimento da cultura judaica. Se você for levar tudo isso em consideração, ele pode ter usado isso nas representações dele justamente por causa disso. No livro na dele, Santa Leonardo Ceia- da Vinci, A Ressurreição, ele fala disso, Ju. Então, porque ele tinha conhecimento, né, dessas coisas, ele era uma pessoa muito inteligente. Tanto que tem aquela especulação toda em torno dele no Código da Vinci, né, que a gente sabe que é Sim. tudo mentira, mas tem especulação, né, em torno. Né? Uhum. Então, assim, no meio parafraseando Sherlock Holmes, quando você tira o improvável e o que sobra pode ser verdade, né? Então, um fundo de verdade nisso tudo deve ter. Não é possível que não tenha. Ele tinha conhecimento. Então, talvez por Porque isso. alguns quadros, Jesus aparece com roupas azuis, púrpuras e camisins. Exatamente nessas Principalmente se cores. você for ver a Santa Ceia. Se você for olhar a Santa Sim. Ceia, tá recheado dessas cores, né? Então, Uhum. com certeza, ele tinha conhecimento de alguma coisa aí, nesse sentido, né? Entendeu? E em volta do Inclusive, a tabernáculo. assinatura dele, ele só assinava com a cor carmesim. Então, e o carmesim aqui, no caso, ele está significando expiação, né? Para limpar dos pecados. Em volta aqui do tabernáculo, a gente pode ver que é tudo feito de linho. Tá vendo? Isso aqui era enorme, gente. Era enorme. Depois, se vocês quiserem ler, tá lá em Êxodo, começa em Êxodo 27, eu acho. Deixa eu tirar da dúvida aqui. Não, vai além. Começa Êxodo 26. Depois, se vocês quiserem tirar da dúvida e for lendo, então, assim, ele vai falar muito em côvado, tá? Quando falar em côvado, a gente pensa em 45 centímetros, 45 a 50 centímetros, meio metro, tá? Então, ele vai falar lá, 20 côvados para a direita, 20 côvados de altura. Então, você imagina um negócio de 20 côvados de altura, quer dizer, tinha 10 metros de comprimento no meio do deserto, cara. Os caras fazer isso, né? E assim, todas essas argolas, todos esses engastes, tudo isso aqui que ligava um no outro, que ligava uma cortina na outra aqui, era tudo feito de madeira coberta de ouro ou de bronze, no caso aqui ou de prata. No caso do lado externo aqui do tabernáculo, vocês vão ler lá na Bíblia que é tudo de prata, né? Que eles fizeram com os despojos que eles trouxeram do Egito. Mas você imagina isso aqui, quando Deus resolvia tirar a presença dele aqui, sair andando, que o povo tinha que desmontar isso e levar nas costas. Então, era o povo tem mania de falar da civilização inca, maia, asteca, que tem as coisas. Ninguém pensa na civilização hebreia que estava no meio do deserto, gente, com um negócio fenomenal desse, né? Feito dessa maneira. Então, era uma coisa cinematográfica mesmo, né? Sem contar as cores, sem contar a suntuosidade do lugar, né? Como é que era. A gente sabe que, então, aqui, ó, esse lugar maior era onde as pessoas podiam entrar e ficar, né? É como se fosse o átrio do templo, que depois a gente vai fazer uma relação aí. Aqui, né? Aqui onde está a flechinha, é o lugar santo, que é onde os sacerdotes entravam para fazer as ofertas, né? E lá dentro que estava o Santo dos Santos. Então, algumas coisas, alguns elementos eu vou mostrar agora, que eram daqueles que ficavam aqui dentro do lugar santo. Lugar santo não é Santo dos Santos. Santo dos Santos é só onde está a arca, a presença de Deus. O lugar santo era onde eles entravam para fazer a expiação dos pecados. Então, tinha algumas peças lá dentro. Vocês podem ver aqui que a gente tem ó, um altar com fogo, aqui logo que entra, né? E aqui você tem uma espécie de uma pia, nós vamos chegar lá, tá? Dentro do lugar santo, a gente tinha essa mesa aqui de pães, tá? Todo Shabá, esses pães eram trocados. Esses pães aqui, eles ficavam lá, eram 12, representando as tribos de Israel, né? Ficavam nessa mesa que tinha essa guarnição aqui, tá? Essa guarnição, se vocês forem ver, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui rapidão para vocês. Peraí. Esses pães eram aqueles que foi um dos que Davi pegou para alimentar ele e os soldados? Ele pegou os 12.
Ele pegou os 12. Exatamente esse. Que se fala que não podia comer e tal, né? Ó, se a gente olhar essa figura, vocês estão vendo essa figura que tá aqui? Essa arca que tá aqui, essa figura, não tem essa guarnição aqui em volta, né? Essa bordinha, vamos falar assim, tá? Essa bordinha aqui, quando a gente estava vendo a arca, estava falando, representa como se fosse uma coroa, né? Que coroa ali o lugar onde tá Deus. Então, vamos voltar aqui. Aqui a gente tem essa mesma guarnição, essa mesma bordinha, tá? Já que eu também tocou no assunto, esses pães, eles ficavam lá a semana inteira, eles eram trocados no Shabat, tá? Só no Shabat. E eles serviam para alimentar o sacerdote. Então, era uma coisa que não podia tocar. Alguém tá entrando? Deixa eu ver. A Duda levantou a mão. Diga, Duda. Ô, Ju, esses 12 representam as tribos? Sim. Talvez? Os Sim, pães? representa as tribos. Beleza. Seria um para cada tribo. Tá. Tá, mais alguém levantou a mão? A Manu escreveu uma mensagem. O que você escreveu, Manu? Deixa eu ler aqui. Na sinagoga tem uma torneira igual, né? Para se purificarem. E tem uma oração grudada na parede para eles fazerem enquanto se purificam. Exatamente, eu vou chegar nessa parte, filha. Exatamente. Tá? Então, aqui nessa mesa, né, ficavam os pãezinhos e eles comiam no outro sábado. Então, por exemplo, levava nesse Shabat, consagrava, deixava lá. No outro Shabat, eles trocavam. E aí, esses pães podiam ser comidos, mas pelos sacerdotes, tá? Aí vocês vão falar assim, mas então Davi pecou quando ele entrou lá e comeu? Tá? Não é que ele pecou quando ele entrou lá e comeu. Existe a lei judaica, que a gente sabe, né, a lei de Moisés, mas existe a halahá. O que é a halahá? É a lei oral, tá? E pela halahá, existe um princípio de que a vida é mais importante que qualquer coisa, tá? É como se fosse, assim, um grau de importância nas coisas. Por exemplo, a Torá é importante, certo? Você come comida kasher, é importante. O que é comida kasher? É aquela onde você não come porco, não come fruto do mar, né? Que é aquela que está lá em Levítico, que Deus deu ordem para a gente, o que a gente pode ou não comer, tá? Só que daí, o que acontece? Você está num lugar onde não tem mais nada para comer e tem carne de porco. Você vai morrer e não vai comer? Não, a vida está acima da lei. Então, para preservar a vida, você pode quebrar esse princípio, tá? O que aconteceu aqui quando a Tami citou de Davi foi exatamente isso. Se eles não comessem, se ele e os homens que estavam com ele não comessem alguma coisa, eles podiam morrer. Então, foi permitido a eles, tanto que o sacerdote mesmo falou, come, né, dos pães do propiciatório, porque a vida é mais importante do que a lei, né? Então, esse é um princípio da halahá. É muito isso que Jesus usa quando ele curava no sábado, que os fariseus vinham discutir com ele, né? Falavam assim, mas você está trabalhando no sábado, você está fazendo uma coisa que não é para fazer, é Shabat, você tem que guardar. Então, o que Jesus falava? Que a vida era mais importante que o sábado, porque ele estava usando o princípio da halahá para combater a própria lei, né? Para argumentar contra a própria lei, né? E até teve uma das vezes ele falou, eu sou o Senhor do sábado, né? Porque o Machia é mais importante do que o sábado, né? Então, como se fosse um grau de importância maior aí, tá? E uma curiosidade, não tinha nada que vocês estão vendo que está aqui do jeito que está, né? Os pãezinhos ficavam quentinhos a semana inteira e não estragavam. Os sacerdotes poderiam comer o pãozinho quentinho no outro Shabat, né? Coisa incrível isso. E assim, da mesma maneira que a arca, a mesa também tinha esses varões aqui para serem levados pelo sacerdote. Então, quando o acampamento quando eles levantavam o acampamento, né, isso aqui não era desmontado, era uma peça única. Não era uma mesa com parafuso que você tira, desmonta e tal. Era uma peça única, da mesma maneira que a arca. Então, eles levantavam, pegavam a mesa e ia com a mesa e com o pão, tudo para onde tinha que ir. Era dessa maneira que eles faziam. Da mesma maneira, a menorá, né? E a menorá é uma coisa muito especial que a gente olha e fala assim, aquele candelabro que é sinal dos judeus. Aonde a gente vê um negocinho desse, a gente já imagina que tem um povo judeu, né? Aquela linda. Então. E assim, a gente pode ver que essa aqui tem 7 braços, né? A que acendem em Hanukkah tem 9, tá? É diferente. Por que a de Hanukkah tem 9? Ou 8, na verdade?
porque faz menção aos 8 dias que durou o azeite do templo até que eles pudessem consagrar outro. Então, por isso que Até me escreveu, eu tenho um mini em casa. a gente que veio de lá, eu tenho uma também. Né? É por isso que a menorá de Hanukkah é um pouquinho diferente, tá? Por conta do contexto da história de Hanukkah, tá? A referência está aqui, depois se vocês quiserem ler, né? Está em Êxodo 25, do 31 a 40. Então, você imagina Deus descrevendo isso aqui para Moisés. E tudo isso aqui é feito de uma peça única, gente. Não era que era assim, faz um braço, solda lá, faz o outro braço, solda lá. Não era assim. Era uma peça única. E quem foi para Israel, a sua mãe pode até comentar também depois, a que tem lá que a gente viu é enorme, enorme. Então, dá até para imaginar que a que tivesse no tempo fosse grande daquela maneira, né? Que a gente até tem foto junto lá, né? Que foi onde passou o helicóptero e tal. Né? Que a gente falou, tira foto logo antes que eles comecem a bombardear a gente aqui, porque a gente estava na frente do parlamento, né? Então, essa menorá aqui, né, que tem esses 7 braços, tá? E tem as 7 lâmpadas que ficavam acesas o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Ela era preenchida com azeite, e esses azeites aqui eram que alimentavam as chamas, tá? Essas lâmpadas, elas significam conhecimento. Tá? Então, o que era esse conhecimento? Era sabedoria, era alguma coisa conhecida. Se a gente for lá em Isaías 11:2, alguém quer achar e ler para a gente? Isaías 11:2? Quem pode achar? Quem tá com a Bíblia? Vai fazer estudo bíblico e não pega a Bíblia. Gente, não me deixa falando sozinha. Quem achou? Isaías 11:2. Achei, calma aí. Achei! Lê aí, Manu. Sai, bichos! Pode ler. Eu tô deixando você ler, porque você tá me brigando comigo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Do Senhor, olha lá. Vocês estão vendo esses espíritos que ele tá falando aí? Vamos contar, ó. É a cara do candelabro. Ó, presta atenção. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de conhecimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento, Espírito de temor do Senhor, tá? São as 7 manifestações do Espírito de Deus. Que Espírito de Deus é esse, gente? Quem é o Espírito de Deus? Oxe. Jesus. Cri, cri. Espírito Santo, gente. Espírito Santo. Então. Ia falar, Santo. só que eu não quis me arriscar. Né? E se a gente for lá em Apocalipse... Não, do jeito que você falou, eu achei que era uma outra coisa. Também, a pegadinha. Não é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Eu falei, você tem um outro espírito? Esses 7 espíritos, tá? São as manifestações do Espírito de Deus. Todos eles juntos é o que a gente chama, está escrito aqui em hebraico, Ruach HaKadosh, Espírito Santo. Tá? Se a gente for lá em Apocalipse 1... Posso fazer uma pergunta? Pode. Tem a ver com os dons espirituais? Não, dom é outra coisa. Dom é presente. É aquilo que o Espírito te dá. Não é o Espírito. Entendi. Tá? Se a gente for em Apocalipse... Deixa eu ver aqui onde que tá. Apocalipse 1:4. Né? João falando, quando ele escreveu. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é aquele que era, que é e que há de vir? Jesus. Jesus. E dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Quem é o espírito que está diante do trono? Espírito Santo. Espírito Santo, né? E da parte de Jesus Cristo, que é a lei, testemunho, primogênito dos mortos e o soberano dos seus na terra. Então, aqui, quando ele fala os 7 espíritos, ele estava vendo mais ou menos uma figura dessa. Os 7 espíritos. Ele estava vendo uma menorá. Né? E quando ele fala aqui, olha que coisa bonita da gente pensar. João chegou lá diante do trono e ele conseguiu ver ao mesmo tempo aquele que era, que há e que há de vir, que é Deus, os 7 espíritos, e depois ele fala lá embaixo, e Jesus Cristo, ele conseguiu ver.
Os 3 lá. Né? Então, essa Por isso menorá... que é o discípulo amado de Jesus. Exatamente. E só ele que conseguiu chegar lá. Né? E por ser amado. Por que ele era amado? Porque ele obedecia, porque ele fazia as coisas direitinho, porque ele fazia tudo que Deus queria, que Jesus queria. Por isso que ele era o discípulo amado. E por ser o discípulo amado, ele conseguiu chegar diante do trono de Deus, coisa que Paulo, a espinha dorsal da igreja, com toda a sabedoria que ele tinha, com todo o estudo que ele tinha, né? Se você for fazer um paralelo, o estudo que Paulo tinha equivale hoje a 4 pós-doutorado. O cara era fera. Ele, com todo esse conhecimento que ele tinha, ele não chegou diante do trono, ele chegou no 3º céu. E João, o apóstolo amado, chegou lá diante dele. Especial isso, né? Sem doutorado, sem nada, hein? Sem nada, só ele com a carinha dele. É. Então, isso daqui era um dos elementos que tinha lá dentro dos santos, né? Que é a menorá. Né? Então, mais uma palavrinha para a gente aprender aqui em hebraico, ó. Ruach HaKadosh. É Espírito Santo. Ruach é espírito. É a mesma tradução para vento. Sabe quando a gente ouve vento impetuoso, né? Lá em Atos 2, que fala que um vento impetuoso tomou conta do lugar, né? Então, é espírito. Quando fala que um vento passeava pelo Jardim do Éden, esse vento que passeia pelo Jardim do Éden, nada mais é do que o próprio Espírito de Deus. Show! Né? E Uma a vez cobertura... eu li que o espírito, aquela parte que fala que o espírito pairava sobre as águas, é esse mesmo espírito daí. Exatamente. E tem mais coisa ainda aí, viu, Otami? Se você quiser, depois você assiste a primeira aula que tá lá gravadinha, que eu falei disso. É bem legal de você assistir. Né? O espírito, o espírito que pairava sobre as águas. Tá? Deixa. Aí vamos lá ver, gente. É o teto do tabernáculo. Então vamos imaginar entrando no tabernáculo e olhando para cima, tá? O que a gente ia enxergar? Eu coloquei aqui, de acordo com o desenho, porque, assim, foi um ímpeto de estar olhando no desenho e escrevendo aqui, sim. Mas eu vou ler de trás para frente, porque é assim que as pessoas enxergavam quando elas entravam no tabernáculo, naquela parte que era coberta, tá? A primeira coisa que elas enxergavam era um linho, né, tingido de azul, púrpura e carmesim, todo bordado com fio de ouro. Era a primeira coisa que eles viam ali em cima, né? Que é essa parte aqui. Sobre isso, tinha pele de cabra ou de carneiro, dependia, né? Porque isso devia deteriorar com o tempo e eles iam arrumando, tá? Então, você tinha isso aqui, que a gente já aprendeu lá o que representava, né? Ouro, azul, púrpura e carmesim. Aí, aqui, a gente tem essas peles, né? A pele de cabra ou a pele do cordeiro, do carneiro, ela é bem branquinha, tá? Então, era uma cobertura bem branquinha. Em cima dessa cobertura branquinha, a gente tinha uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. E em cima, uma cobertura de pele de texugo que era impermeável. Então, quer dizer, ali não podia entrar nada, né? Não podia entrar nada, não podia entrar água, não podia entrar nada. Mesmo assim, a presença de Deus ficava ali, a coluna de fogo ou a coluna de nuvem. Então, olha Cada que coisa... cobertura tem um significado? Oi? Cada uma dessas camadas tem um significado? Sim, cada uma delas tem um significado. Então, vamos ver, quando a gente entra aqui, a primeira coisa que, quando você entra no santo, no lugar santo, a primeira coisa que você vê é um tecido que faz menção a quem? Azul, púrpura e carmesim. Veio do céu, é rei e pagou pelos meus pecados. A primeira coisa que a gente está vendo aqui é uma representação, é a mesma, ó, olha bem a corzinha. É a mesma da porta aqui, ó, do tabernáculo. Era da mesma cor, era do mesmo jeito. Tá. Né? Essa Sim, pele sim. aqui branquinha que tinha por cima, deixa eu ver onde foi que eu anotei aqui a minha pele branquinha. Essa pele que era branquinha, ela representava o quê? O meu pecado limpo, depois que o sangue do cordeiro, que a pele do cordeiro foi manchada de vermelho. Boa, Né? boa. Então, que é a expiação. E aqui essa parte que era para cobrir, quer dizer, que nada atinge, nada chega aqui no lugar santo, né?
Cada uma delas tem uma coisa especial aí, certo? Certo. E aqui dentro do Santo dos Santos a gente tem o véu, né? Eu, particularmente, antes de estudar, quando falava do véu, eu imaginava um tecido fininho, sabe esses tecidos assim de forro de cortina? Um voal. Tipo o véu da noiva. Isso, é isso que eu imaginava na minha cabeça, tá? Só que, na verdade, não era. Se a gente for ler lá a parte do véu, tá? Que tá em Êxodo 26:31, essa era uma cortina azul, púrpura e carmesim. Ela era grossa. Imagina um tecido grosso, né? Tipo um tecido... blackout? Oi? Tipo aquela cortina blackout? Exatamente. Eu imagino, sabe o quê? Eu imaginava um véu. Eu imagino, sabe o que? Aqueles forros de sofá. Sabe aqueles tecidos de Sim. forro de sofá? Que é grosso pra caramba, que você não rasga na mão? Sim, tipo lona. Isso, eu imagino um tecido daquele. Ele era grosso, né? E era azul, púrpura e carmesim, tá? E aí, assim, a gente lembra que lá quando Jesus foi crucificado, o véu rasgou de cima a baixo. Gente, é mais Tudo a ver. maravilhosa de a gente imaginar. Porque não podia ninguém ter ido lá e rasgado na hora. Aí vamos rasgar. Porque um véu seria fácil de rasgar. Né? Não dava para falar, vamos fazer de conta que rasgou, né? E assim, aqui a gente está no tabernáculo, mas lá no templo, para entrar no santo, era uma porta enorme, de madeira, pesada, né? Aí até chegar lá no véu, era um véu grosso. Então não dava para ter sido rasgado por alguma pessoa que quisesse fazer graça ali, entendeu? Não dava, né? Era uma coisa grossa. E a arca ficava resguardada atrás desse véu. A gente já aprendeu que a arca é a presença de Deus. Então, o que eu consigo aprender? Na sinagoga guarda a Torá. Guarda a Torá, na sinagoga guarda a Torá, né? Na sinagoga, a sinagoga ela é feita no mesmo esquema do templo, né? Tem o lugar que as pessoas ficam, que é o átrio, o lugar santo, que é onde fica o sacerdote, e o santo dos santos, que é onde está a Torá guardada, né? E aí, assim, quando você abre lá, é uma espécie de um armário mesmo, né? E a hora que você abre o armário, tem a cortina lá, tem um véu, né? E é tudo mais ou menos parecido, assim, tá? Então, o que a gente aprende? Para eu chegar na presença de Deus, eu tenho que transpassar esse véu. Eu tenho que entrar nesse véu. Eu tenho que passar por esse véu. Mas agora não tem mais véu, né? Jesus rasgou o véu. Vamos pensar nisso. Eu não vou ficar dando spoiler do final da aula. Né? O altar do holocausto, tá? Gente, uma coisa importante para a gente entender quando a gente fala em holocausto e quando a gente fala em oferta, tá? Se a gente for pegar para ler lá em Levítico, a gente vai ver que tem várias coisas, né? Que fala, tem vários tipos de oferta, tá? Então, Deus fala para levar oferta de farinha, oferta de azeite, tudo isso era necessário para fazer os pães do propiciatório, era necessário para fazer o azeite para acender a menorá, o azeite para dar unção, para ungir as coisas, para ungir, por exemplo, um sacerdote, tá? E tinha a oferta que era de animal, tá? Nas ofertas de animal, geralmente o que fazia? Ele levava o carneiro, o cordeiro, e lá tem uma lista. Quando a gente vai ler em Levítico, tem uma lista dos animais que podem ser dados como holocausto, como oferta, desculpa, não como holocausto, como oferta, tá? E aí, o que acontece? Dessa oferta, ele explica quais as partes que a pessoa pode comer, quais as partes que são descartadas e quais as partes que ficam para o sacerdote. Porque o sacerdote, ele vive do serviço do templo, né? Hoje, a gente dizima na igreja, e com o nosso dízimo são feitas as manutenções da igreja, aquilo que a igreja precisa. Naquela época, não tinha essa necessidade, porém, o sacerdote tinha necessidade de comer. E o que comia? Carne. E o que ele comia mais? Bolo, né, bolo que a gente fala pão, e o azeite. Então, é por isso que essas ofertas tinham que ser levadas. Por isso é que eram entregues as primícias, né? O que eram as primícias? Eram os primeiros frutos, as primeiras coisas que apareciam. Por isso que elas eram levadas para o altar, né? Para fazer a manutenção do templo, para que o sacerdote pudesse comer, senão ele não tinha que comer, né? É até como o meu Rav explica, ele fala, é a mesma coisa que você vai fazer um churrasco, chama todo mundo para comer junto, né? O que eles faziam naquela época? Ele levava a oferta,
ou um boi, ou se fosse um animal que tinha a pombinha, ou um carneiro, uma cabra, levava a oferta para o templo, o sacerdote fazia xerritá, que é a emulação, né? Fazia o sacrifício, separava as partes, dava a tua parte que você podia comer e ficava com a parte que era para ele comer. O que não podia ser comido, que são algumas vísceras, era queimado no altar, tá? O que era a oferta de holocausto? A oferta de holocausto era aquela oferta que era queimada por inteira, tá? Expiação, Olha, tá? legal, Então era assim, essa eu não sabia. de tempos em tempos, quando haviam as festas, né? Que Deus deu ordem de 3 festas, que é a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas, é o Pessah, Shavuot e o Sukkot, né? Na ocasião dessas festas, eles faziam a expiação dos pecados, o sacerdote fazia a expiação dos pecados, principalmente no Pessah, né? Que é a Páscoa. Levava o cordeiro, né? O sacerdote fazia shritá e queimava inteiro. Se queimava Que é o holocausto. que é o holocausto, tá? Por isso é que a gente fala que Jesus foi o nosso holocausto, porque ele se deu por inteiro, Olha só, rapaz. por inteiro, tá? Vocês olhar aqui, aqui é o altar de queimar, né? Mas vocês conseguem ver? É uma espécie, vou falar nos nossos termos mesmo, é uma espécie de uma churrasqueira, tá? Aqui era onde colocava, embaixo aqui, essa caixa era onde colocava a brasa, né? E aqui em cima colocava a oferta, né? E o sangue do cordeirinho, ele era todo drenado, e o sangue para fazer a expiação pelo pecado, ele era aspergido no propiciatório da arca, na tampinha da arca, né? Espera um minutinho aí. Vocês estão enxergando aqui? A tampinha da arca? Ó. Estão enxergando? Era aqui que era aspergido o sangue. Vamos lembrar o que representava aqui no meio? Deus aparecia aqui no meio, não era? E o sangue do pecado era aceito aqui, ó, nesse propiciatório, nesse altar aqui, certo? No caso do holocausto, o sangue era todo derramado do cordeiro, todo, não ficava uma gota no cordeiro antes dele ser queimado. É drenado tudo. Aliás, assim, todo sacrifício de animal que era feito, todo o sangue era drenado, porque não se pode comer sangue, não se pode. Tanto que, assim, ele Era descartado? Era descartado, e ele era lançado, era aspergido para apagar o pecado, né? E aí, que nem quando a gente vai estudar o livro de Levítico mesmo, tem várias leis que falam assim, mas e se, por exemplo, eu tenho um frango, e aí vem um cachorro, pega o frango, mata o frango fica lá destroncado, e morre. Posso comer esse frango? Não. Não, por quê? Porque ele não foi feita a xerritá, não foi feita a drenagem desse sangue de maneira correta. Sabe quando a gente compra, a mulherada vai entender, compra filé de frango. No meio do filé de frango, às vezes, onde tem perto da onde é a veinha dele, às vezes não tem uns pelotinhos de sangue. Ai. Já viram? Uhum. Não come, que Deus não gosta disso. Deus não gosta que a gente coma isso. É sangue. É sangue. É pecado. Tira. Bom saber que eu tiro. Fora. Tira, joga fora. Porque Deus não gosta que a gente coma, tá? Às vezes tem lá um vermelhinho, um negocinho. É sangue, tá? Mas coaguladinho, o quê? É sangue. Tá lá na lei. Depois, se vocês quiserem, procura, tá lá, acho que agora eu não vou Pensava lembrar. que aquele era nervo, na verdade. Não, é sangue. Ah, tá. É sangue. Pode jogar fora, tá? Então, esse sangue era todo drenado, tá? Sabe quando Elias foi fazer a oferta que ele fez lá com os profetas de Baal e de Acera? Que diz que ele cavou, ele estava fazendo uma espécie de altar assim, ó. Ele colocou as pedras, daí ele cavou uma valeta em volta, tá vendo que aqui tem uma valetinha mesmo? E colocou o boi ali em cima e encheu isso aqui d'água. A gente tá vendo aqui embaixo é brasa, para ter fogo. Ele encheu de água para provar que Deus era Deus. Legal, né, de a gente, depois que a gente vê assim, fica mais legal da gente ver as coisas. Vamos lá. Essa é a pia da purificação, que a Manu até comentou. Quando a gente chega lá na sinagoga, tem as pias para a gente fazer a purificação,
tá? E tem uma bênção que você fala enquanto você está fazendo essa purificação. Isso tem lá no templo também. E quando a gente chegou lá no templo, né, que a gente foi ver, a gente viu lá, a gente sabia que tinha que lavar a mão, e aí foi todo mundo, abriu a torneira, enfiou a mão lá embaixo e lavou. Mas não é assim, gente. Não é esse lavar as mãos. A maneira de purificar é diferente. Estrangeiro passando vergonha. Nossa, imagina, né? Eu só me toquei depois que eu vi atrás uma mulher atrás da gente, assim, tipo, mãe, o que eles estão fazendo, né? Falei, nossa, desculpa a vergonha que eu passei, sou lá do Brasil. Né? Lá tem, dentro da onde a gente purifica as mãos, tem algumas canequinhas. Você tem que pegar água com a canequinha, joga na mão, pega água com a canequinha, joga na outra mão. Você não está lavando a mão para comer, não é isso. Você está se purificando para poder entrar na tenda do altar, entendeu? Então, essa coisa, essa pia de purificação, ela ficava entre o altar do holocausto e a tenda do lugar santo. O que eu entendo com isso? Eu não posso entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Eu tenho que estar purificado. Eu tenho que me purificar. Quem entrava nessa tenda do altar aí para fazer, para falar com Deus? Não eram sacerdotes? Sacerdote é aquele que está a serviço do templo. Eu não posso entrar e servir a Deus de qualquer jeito. Eu tenho que estar purificado, tá? A Duda quer falar. Quem quer falar? Ela levantou a mão. Quem? A Duda. Fala, Oi. Duda. Fala. Ô, Ju, deixa eu perguntar. Essa pia, ela era de bronze. Qual é o significado dela ser de bronze? É só um metal menos nobre. Então não tem significado. Assim, acho que podia até ter, Duda, mas assim, como não tem em estudo nada disso, a gente fica meio assim. É um metal menos nobre ali, né? O bronze. É menos nobre. Eu acredito que assim, ele não contamina a água, né? Que tá ali dentro para purificar. A gente sabe que todo o resto era feito de ouro, né? E os encaixes do templo eram feitos de prata. E a pia era a única coisa que era feita de bronze. A pia e as coisinhas que tinha no altar do holocausto. Pazinha, essas coisas. Então, era um metal... Eu penso que assim, eu pensando, Juliana, é uma coisa que é mais fácil para você poder purificar se acontecer de se sujar, entendeu? Era mais fácil para limpar. Tá bom, obrigada. Tá? E aí, então, o que a gente entende? Para você servir a Deus, para você entrar na presença de Deus, não dá para você fazer de qualquer jeito, né? Aí tem gente que fala assim, mas Jesus disse, venha como está. Tá, venha como está, mas não fica como está. A primeira vez que você chega diante de Deus, a gente tá mesmo, a gente tá quebrado, tá triste, tá amargurado, tá angustiado, né? Ou você chega para Deus, pelo amor... A Fran vai entrar e ela falou que não vai falar nada, porque tá todo mundo em casa dormindo. Quem? Inclusive, ela tava dormindo porque a rinite dela tá atacada, a Fran. A Fran? É. Tá, fala para ela que é só entrar. Pronto. Oi, Fran. Acompanha aí, bênção. Tá? Então, esse daí era a pia de purificação. Deixa eu ver, gente. Tá. É porque tem as minhas anotaçõezinhas aqui do lado. Tem esse altar do incenso, o altar de queimar o incenso, né? Ele ficava diante do véu. Eu acho que deu para ver, aqui tá vendo, ó, que ele tem um altar diante do véu e aqui dentro a gente sabe que é o Santo dos Santos, né? No Santos dos Santos, o sacerdote só entrava uma vez por ano, que era no dia de Yom Kippur, que é o dia de fazer a expiação dos pecados. É o dia que você aspergia o sanguinho lá no propiciatório. Do contrário, não entravam, tá? E você tá vendo aqui, né? Esse altar de incenso, ele ficava bem diante da cortina lá, do véu, tá? E esse incenso, ele queimava dia e noite, dia e noite, dia e noite, tá? Eu posso fazer um paralelo aqui com esse altar de incenso, esse incenso é a oração. Eu só consigo, né, entrar no Santo dos Santos, eu só consigo estar diante de Deus através da oração. A minha conexão com Deus é a minha oração. Por isso que a gente fala, né, para que a nossa oração suba como essência, né, porque é como se fosse um incenso que sobe para Deus, para falar com Deus. E aonde que ficava? Diante da cortina, diante do véu, né? Aquele véu bonito lá que a gente viu. Esse era o altar de incenso, tá?
E aí, gente, tem as vestes sacerdotais, tá? Deixa eu explicar um pouco aqui, que é uma coisa bem legal, bem particular, tá? O sacerdote, ele tinha que usar toda essa parafernália aqui, tá? Existiam sacerdotes, existia o Kohen Hagadol, que era o sumo sacerdote, certo? Nessa época aqui do tabernáculo, vamos pensar assim, Arão era o sacerdote, e os filhos dele, né, Arão era o Kohen Hagadol, e os filhos dele eram sacerdotes. Esses outros sacerdotes, o que eles faziam? Tocavam chofar em dia de festa, que é a trombeta, né? Eles ajudavam no holocausto, eles ajudavam na xerritá dos animais, eles ajudavam na oferta, porque cada oferta tinha, quando eles recebiam uma oferta, eles tinham que abençoar a pessoa que estava levando a oferta, eles faziam tudo isso, mas para entrar diante do Santo dos Santos, era só o Kohen Hagadol que podia, tá? O sumo sacerdote, certo? Então, ele tinha essa roupa especial aqui, que cada coisa aqui a gente vai ver que tem um significado, tá? Eu vou acender minha luzinha aqui, porque eu já tô vendo, tô enxergando minha própria anotação aqui. Aí vocês vão falar assim, às vezes, não sei se vocês se perguntam, eu me perguntava muitas vezes, por que Arão, né? Porque se Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito, se Deus se mostrou tantas vezes para Moisés, se Deus colocou sobre Moisés um pouquinho da Shekhinah dele, por que Arão foi escolhido para ser sacerdote? Tá? Eu quero que vocês achem aí Êxodo 4:13. Dessa vez, Ô, deixa eu... Ju, Oi. Ju, você lembra quando a gente fez. Não, peraí, calma aí. Você sabe onde é que tá essa roupa lá no ministério? Se tá lá ainda? Não tá mais lá, Nath. Você fez com a tua cortina, lembra? Ah, é verdade. Mas ela não tá lá. Não tá lá mais. Ah, então Não, deve porque tá a gente precisou para fazer alguma outra coisa, e daí e a gente precisava tirar outra emendou com coisa. alguma coisa. É, Tá. Lembra o Vini que vestiu ainda? fui eu. Oxe, não foi o Vini, não? Eu tenho foto, eu de sacerdote. Nem caberia em mim, Nath. Eu achei mó barato, foi a cortina dela. Ela catou a cortina dela, fez um buraco no meio e enfiou no meu pescoço. E o tá. Ronaldo nem sabia que era minha cortina, mas tudo bem. Não, mas ficou top. Alguém É achou mesmo, é esse nóis. do 4:13? Bora. Vamos ler do 11. Quem pode ler? Vini? Êxodo 4, 11. do 11. Porém, o Senhor lhe disse: quem dá boca ao ser humano, quem faz com que ele seja surdo ou mudo, quem lhe dá a vista ou faz com que ele fique cego, sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer, no caso. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Pode Até ler o o 14? 14. Pode ler. Então o Senhor ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Olha lá. Nesse momento aqui, nessa passagem que a gente leu, Moisés rejeitou ser sacerdote. Tanto que Deus se irou com ele, porque isso Deus queria dar para Moisés, mas Moisés não quis. Então, gente, às vezes Deus tem as coisas pra gente, mas a gente fala tanto não para Deus que ele não dá. Ele tem o propósito dele pra gente. Só que se a gente não quiser, ele não dá. É por isso que a gente tem que se colocar de coração disposto. Porque a gente sabe que o que Deus tem pra gente é bom, perfeito e agradável, né? Mas a gente fala assim, não, Senhor, isso aí eu não quero, não. Ele respeita a tua opinião. Só que ele pega aquilo que ele tinha para você e dá para outra pessoa, porque ele não fica sem gente no serviço dele, né? Então, aqui, olha o que ele falou no 13. Ah, Senhor, envia quem has de enviar. Tipo assim, eu não quero, não, esse fardo, esse jugo para mim, não, né? Então, por isso que Deus usou Arão nesse caso. Ele colocou Moisés como para tirar o povo do Egito, né? Para tirar o pessoal de lá, e colocou ele como grande legislador, que Moisés foi um grande legislador, mas para fazer o serviço do templo ele não quis. Então aí ele colocou Arão para fazer isso, tá? A Nath falou que a bateria dela vai acabar. Põe para carregar. Vai lá, Nath, corre lá. Vai lá para carregar. Vai escutando, tá? Então, a gente consegue ver aqui, ó, que a veste do sacerdote, ele tem aqui, tem o peitoral, tem esse turbante. Aqui, ó, diante desse turbante tem uma coisinha, tá vendo? Escrita, né?
tem um manto, então tudo isso tem um significado. Ele tinha uma calça que vestia por baixo, tinha um cinto que vestia por baixo, né? Então a gente sabia que era o Kohen Gadol, sumo sacerdote, porque ele tinha o peitoral, essa estola sacerdotal aqui, que é azul, olha lá, não, essa aqui colorida, o manto, tinha uma túnica que era toda bordada, essa aqui por baixo de linha, o turbante e o cinto. Cada uma dessas coisas tinha um significado, tinha um porquê de estar ali, tá? Só que a gente vai focar, ó, em algumas coisinhas. Vocês estão vendo aqui, ó, que sobre esse peitoral dele aqui, tá vendo? Tem duas pedras pretas. Essas pedras pretas aqui são feitas de ônix. Depois, se vocês quiserem ler, tá lá em Êxodo 28, tá? Em cada uma delas tinha o nome de 6 tribos escrita, tá? O que isso significa? Sobre os ombros do sacerdote estava a responsabilidade sobre todo o povo de Israel. Tudo aquilo que era do povo de Israel estava sobre os ombros do sacerdote. Tá? Então, ele levava, né, sobre o ombro a responsabilidade de cuidar de todo aquele povo de Deus. Alguém também colocou sobre os ombros a responsabilidade que não era dele, hein? Né? Esse peitoral aqui era todo de ouro. Vocês podem ver que é 2 quadrados, tá vendo? Tem uma bordinha aqui e tem um outro aqui, uma outra saliência, tá? Se a gente for lá em Apocalipse 21, a gente vai ver um paralelo com a Nova Jerusalém. Então, aqui Deus já estava mostrando para onde que ele queria levar a gente, né? Assim que a gente tivesse livre de toda dor, de toda sujeira, de todo pecado. Então, quando a gente vai ler lá em Apocalipse 21, a gente começa a perceber que isso aqui que está no peitoral do sacerdote é exatamente a representação da Nova Jerusalém, tá? Tanto que ele fala também algumas cores, né? E tem um muro de jaspe, de berilo, de não sei o quê. São essas 12 pedras aqui coloridinhas. Cada uma dessas pedras representava uma tribo. Tá? E em cada uma delas tinha o nome de uma tribo escrita, tá? Que são os filhos de Jacó, né? Cada uma delas tinha o nome de um deles escrito, tá? E a gente vê também, se a gente for continuar, que existiam 2 pedras chamadas Urim e Tumim. Deixa eu só terminar aqui para vocês entenderem. Vocês sabem uma passagem da Bíblia, tem 2 Samuel agora, que Davi chega no acampamento dele, ele vê que foi atacado, todas as mulheres foram levadas cativas e todo mundo chora, fica desesperado. E aí ele pede para que o sacerdote venha, coloque a estola sacerdotal, porque ele quer falar com Deus. Vocês se lembram dessa passagem? Sim. Tá? Nessa passagem, eu até tinha entendido que quem tinha colocado a estola sacerdotal era Davi, mas não foi Davi, porque Davi não era sacerdote, Davi era rei. Cada um Deus levanta para uma coisa, certo? Davi ele levantou para ser rei, sacerdote era Samuel e outros, né? É a mesma coisa aqui, Moisés era legislador, Josué era conquistador, sacerdote era Arão. Não ia adiantar lá o Josué querer fazer as coisas de sacerdote, que ia dar ruim, né? Então, o que aconteceu? Como que eles falavam, como que Deus falava com eles através disso aqui? Nessas pedras estava escrito o nome das tribos de Israel, certo? Então, conforme você fazia a pergunta e Deus queria falar, as letras acendiam no peitoral, formando as palavras da resposta de Deus. Olha que coisa maravilhosa, gente, imagina. As letras em hebraico? Em hebraico, que era a língua que eles falavam. As letras acendiam, Legal. né, formando as palavras. Então, imagina que coisa especial, gente. Isso sim, né? Esse cara sim era um instrumento de Deus, né? Que ele vestia aquele negócio para parecer o que Deus estava falando, né? Então, era assim que eles sabiam das respostas das coisas. E uma outra coisa também era o Urim e o Tumim. Vocês já ouviram falar do Urim e do Tumim? Não. O Urim e Tumim eram 2 pedrinhas, essas 2 pedrinhas aqui, ó. Aqui está escrito Urim, aqui está escrito Tumim, tá? Essas 2 pedrinhas, elas ficavam num bolso dentro desse peitoral pelo lado de dentro, tá? Então, quando Deus tinha que falar alguma coisa, era através dessas pedrinhas também,
Era como se fosse o sim e o não. Então, através dessas pedrinhas, que o sacerdote sabia como usar, né? Deus falava através do povo. Então, até se a gente for ler a Bíblia, às vezes a gente encontra palavras como oráculo, como tirou a sorte, tá, gente? Mas não tem nada a ver com numerologia, com tirar sorte, com sorteio, nada disso, tá? O sacerdote sabia como fazer isso. A gente que não tem esse entendimento. Mas uma coisa especial que eu aprendi aqui, tá? É que assim, se a gente for olhar aqui o Urim e Tumim, certo? O Urim, essa primeira letrinha aqui, ó, o Aleph, eu já falei isso para alguém, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E aqui no Tumim a gente tem o Tav, é a última letra do alfabeto hebraico. E aí, então, nessas pedras, o que a gente tinha? O Aleph e o Tav, o Alfa, Começo e o fim. o Ômega, o começo e o fim. Quem era? Deus. Jesus, né? Jesus aqui. Então, quem é que responde quando eu pergunto alguma coisa para Deus, né? Jesus responde às minhas necessidades quando eu me coloco diante de Deus para perguntar alguma coisa. Então, tá, mas então por que Jesus, em vez dele não falar eu sou o Aleph e o Tav, ele falou eu sou o Alfa e o Ômega? Por pura noção cultural. Na época que Jesus vivia, eles escreviam em grego. Então, por isso é que foi falado que Jesus disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Mas, na verdade, com certeza ele deve ter falado para João lá na ilha de Patmos, na visão que João teve, com certeza ele falou, eu sou o Urim, eu sou o Aleph e sou o Tav. Ele falou, Ani Aleph e Tav. Com certeza ele falou isso. Né? Mas aí, como a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito em grego, né? A gente tem lá que ele foi o Aleph e o Tav. Então, a gente aprende que quem é que, né? Quem vinha, quem respondia, quem responde às nossas indagações, quem fala conosco, ainda hoje, nesses dias, né? Quem é o nosso Aleph, o nosso Tav? É Jesus. Tanto que a gente vê lá, né? Quando eu falei lá do primeiro versículo, que a gente vê lá, né? Bereshit bara Elohim et, né? Quando fala et, é o Aleph e o Tav. Então, cada vez que aparece o Aleph e o Tav, a gente sabe que está falando de Jesus aí, intrínseco no meio da mensagem. Especial isso, né? E aí, gente? O que está escrito aqui, ó? Aqui está escrito o seguinte. Eifosê. Quer dizer, onde está o nosso arquétipo messiânico aqui? Quem conseguiu achar um arquétipo messiânico aqui? Nessa nossa conversa de hoje. Quem quer falar alguma coisa aí? Quem quer falar onde que achou um arquétipo messiânico aí? A Fran falou, Urim, Tumim, arquétipo messiânico. Acabei de entrar. Isso, Fran, né? Exatamente, de Jesus, né? Para Tami entender, que a Tami acho que nunca ouviu a gente falar disso, né? A Tami está chegando hoje. Arquétipo messiânico, Tami, é tudo aquilo que quando você está lendo, você consegue enxergar Jesus naquela palavra, tá? Então, eu acho que assim, aqui tem bastante acabei coisa. deduzindo mesmo, porque minha mente deu uma bugada, aí eu falei, calma, né? Aí eu deduzi que fosse isso mesmo. Né? E aí, assim, você achou algum arquétipo messiânico aí? Vini, Manu, Nath? Duda? Então, dando créditos pra Duda, que a Duda saiu. Vai apoiar, Manu. É o arquétipo da entrada. Da única entrada, sendo Jesus o único caminho para Deus. Isso é um dos, né? Isso. O arquétipo messiânico na cobertura do tabernáculo, tudo que você explicou. É o próprio véu, né? O próprio véu, né? Que separava o santo dos santos, né? Faz uma menção aí a Jesus. Tanto que quando ele foi crucificado, que ele morreu, aquele véu rasgou, porque houve expiação dos pecados, né? O que mais? O altar do holocausto, que depois que o do sacrifício de Jesus não foi mais necessário sacrificar animais. Sim. Né? E é por isso que a gente fala que Jesus foi o holocausto, porque ele se deu por inteiro, tá? Isso.
A gente sabe, se a gente for lá nos evangelhos, né, que a gente vê lá aquela parte que Jesus falou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? E aí fala, dizendo isso, entregou o seu espírito, porque Jesus entregou completo. Ele se entregou por inteiro, corpo e alma. Quando a gente fala por inteiro, não é porque moeu todos os ossos dele, é porque ele se deu inteiro mesmo. Foi o corpo dele que sofreu ali na cruz e foi a alma dele que sofreu. Porque quando ele fala lá, Eloi, Eloi, lama sabachthani, né, a alma dele está angustiada desde o Getsemane, que ele suou sangue, né? Então, quando ele fala, né, a alma dele estava angustiada, ele teve que entregar a alma dele para a morte, porque senão a morte não tinha poder sobre ele. Ele ia ficar lá sofrendo na cruz tempos e tempos, porque a morte não podia tomar a alma dele. Ele que falou, tá bom, então, me leva, né? Sim. E todo o sangue dele foi derramado. Tanto que quando ele morreu, o que o soldado fez? Foi lá e fez o corte lateral lá em Jesus, cutucou ele com a lança, e dali saiu sangue e água. Sangue porque expiou os meus pecados, porque me limpou dos pecados, e água porque me purificou, né? Então não ficou uma gota de sangue. Tanto que assim, se você for fazer uma necrópsia de Jesus e um atestado de óbito dele, no atestado de óbito dele ia estar escrito que ele morreu de choque hipovolêmico, né? A Tami, que é enfermeira aí, não me deixa mentir. Choque hipovolêmico, o que é? Falta de sangue. Ele morreu porque ele derramou todo o sangue dele. Por isso que ele morreu por nós. Não foi pelas feridas, não foi pelos ossos, não foi por ser moído, não foi pela coroa de espinho, não foi por nada disso, né? Ele morreu de choque hipovolêmico, né? Especial de entender isso, né? O que mais? A pia de purificação, que seria o próprio Jesus expiando nossos pecados. Só que tem uma teoria sobre o fato da pia ser de bronze. O bronze meio que oxida e não deixaria a água laranja um pouco na oxidação do bronze? Seria uma representação quase de sangue? Se não sendo sangue? Mas se seria sangue, por que ia ser usado para purificar? Verdade, né? Purifica é a água, né? Eu acho que não deve ter nada assim de tão nada, né? É que nem uma outra coisa interessante da gente ver, né? Aquele turbante do Kohen Hagadol, aqui diante da testa dele, ele tinha uma inscrição que dizia, que fazia menção à salvação, à expiação, né? E Jesus, ele teve a cabeça perfurada pela coroa de espinhos, no mesmo lugar que seria de sacerdote, né? Jesus era sacerdote, porque Maria era da família de Arão, né? José era da linhagem de Judá, né? Porque isso que fala que Jesus era da tribo de Judá, e Maria tinha descendência também da linhagem de Arão. Por isso que João Batista, né? Jesus não era primo de João Batista? Sim. O pai de João Batista, Zacarias, quando soube que ele ia ter, estava onde? Estava fazendo expiação dos pecados lá no templo. Estava fazendo o serviço do templo. Ele era sacerdote. Ele era descendente de Arão. Então, Jesus o João Batista era sacerdote. Também era sacerdote. Ah, né? Verdade. Então, Jesus nasceu de uma família que vinha de uma linhagem de sacerdotes e reis. Por isso que Jesus era sacerdote e rei. Por isso que ele podia entrar na sinagoga, pegar a Torá e ler. Porque ele tinha descendência de sacerdote. Eu sempre tive essa dúvida. Porque ele entrava e do nada ele começava a ler, sendo que só podia certas pessoas. Eu sempre ficava, tipo, será que ele tinha algum privilégio, alguma coisa? E agora tá explicado, é porque ele tem descendência da tribo de Levi. Ele era sacerdote. E só conseguia isso porque os judeus sempre guardam minuciosamente suas descendências, tanto que tem... Por isso é que toda genealogia que tem na Bíblia é importante. Porque pela genealogia ele prova de quem você é filho. Ele prova Igual no interior. Você é filho da Maria? Infelizmente, hoje se perdeu muito no judaísmo, mas ainda muitos sabem de onde eles vieram. Judeu de verdade sabe de onde ele vem. Até eu tô descobrindo de onde eu vim. Tô conseguindo. Eita, Ju. Eu tô conseguindo chegar. Uma hora eu acerto. Tá? E assim também, Tami, a nível de curiosidade, como é que acontece na sinagoga, tá? A sinagoga não era o templo,
era como se fosse uma casa onde eles se reuniam para ler a Torá, para estudar a Torá, né? E isso é até hoje dessa maneira. Para adorar, eles tinham que ir ao templo, mas existiam as sinagogas. Então, nas sinagogas, quem pregavam eram os rabinos, né? Ou então, sabe quando a gente lê lá na Bíblia, fala o príncipe da sinagoga? Eles são chamados de Rosh. Rosh quer dizer cabeça, né? Então, quando fala os Roshinim, os cabeças de... Ah, conta, Fran, pode deixar. Né? Os cabeças da sinagoga, são os príncipes da sinagoga, né? E os rabinos, né? Vem da palavra Rav. Rav quer dizer mestre. No nosso, Rabino, nosso mestre. Por isso que Maria Madalena, quando viu Jesus, falou Rabona, ela não falou Rabone, ela falou Rabino para ele. O que ela quis dizer, né? Desculpa, ela falou Raboni. Raboni quer dizer meu mestre. O I entra como pronome pessoal, meu, né? Então, por isso que ela falou Raboni, ela falou meu mestre. Então, nas sinagogas, né, geralmente no Shabat, quando eles iam fazer a leitura da Torá, eram 7 para ler a Torá. Então, cada um lia um pedaço. Porque eles leem uma porção da Torá, uma porção dos profetas, uma porção de Terrilim, que são os salmos, cada um lê uma porção. Então, sabe aquela parte que Jesus entrou no templo e ele leu lá de Isaías, que depois ele fechou a Torá e falou assim, tá falando de mim? Ele foi o último a ler, né? Porque ele estava lendo a porção dos profetas. Então, ele foi o último dos rabinos ali a ler, né? Então, por isso que ele podia chegar, entrar e falar, né? Isso tudo ele estudava. A Bíblia não conta o que aconteceu com Jesus de 12 anos até os 30, não é? Não conta essa juventude. Nesse tempo, provavelmente, ele estava no Yeshivá, estudando a Torá, que é o que todo judeu faz. Ah, mas ele não era filho de Deus? Era filho de Deus. Ele não é divino? Era divino, mas aqui ele estava como homem. É como eu costumo falar para as crianças, aqui Jesus estava como? Fazia xixi, fazia cocô, tinha dor de cabeça, tinha dor de barriga, tinha sono, tinha fome, tinha bafo, tinha chulé, igual todo mundo, porque ele era homem. Mas ele mantinha a conexão dele com o Pai. Através da oração, através do ministério dele. Ele tinha essa conexão. Tanto que ele sofreu tanto, né? Que aconteceu com o corpo dele uma coisa que, assim, a gente sabe que pode acontecer, mas não é comum, que é suar sangue. De tão humano que ele era, ele estava tão angustiado que ele suou sangue, né? Então, é por isso que ele podia chegar, entrar na sinagoga, chegar no templo e oferecer sacrifício, porque ele era tanto da família de Levi como da família de Judá. Certo, gente?